Beleza, mandei começar. Então, bora para nossa aula, turma, segundo bloco agora. Vou só mandar uma mensagenzinha aqui no WhatsApp para a galera, que a gente já está começando. Peraí, deixa eu só chegar aqui no WhatsApp. O tempo está reduzido na aula de hoje, né? Esse segundo bloco acabou. Então vamos lá. Galera, esse segundo bloco a gente vai falar sobre Java, né? E aí, na última aula, deixa eu só parar aqui a minha máquina virtual, que ela tá. Tinha deixado ela iniciada ainda. E aí, na última aula, eu tinha pedido para que vocês fizessem a construção da, das interfaces em Java, né? E a parte da model. Quem não conseguiu fazer, levanta a mão. Ah, ninguém levantou, então todo mundo conseguiu, muito bem. Ô, louco, os caras levantaram mesmo. Achei que vocês não iam levantar. Ah, beleza. Então, Eu fui cara de pau, mandei mensagem. eu vi. Então, beleza. Vamos então fazer aqui, turma. Deixa eu abrir aqui meu NetBeans. Deixa eu dar minha tela para vocês. Tá, tá. Tá. Thalita, você quer perguntar alguma coisa? Ou só esqueceu a mão levantada? Ah, beleza. Baixou. Então vamos lá, turma. Na última aula eu mostrei para vocês como criar a interface gráfica, né? E como a gente fazia a mudança de uma tela para outra. Aí o que, que eu tinha pedido para vocês? Eu tinha pedido para que vocês fizessem aí a parte do model, beleza? Que o que seria aí a parte do model, né? Seriam as classes em Java referente às tabelas do banco de dados. E pedir para que vocês criassem também a parte da view, que eram as interfaces de cadastro para cada um das cada uma das modules. Beleza? Então eu tinha pedido para que vocês fizessem isso daqui, ó. Criassem aí as modules para cada uma das classes de acordo com aquelas tabelas do banco de dados da biblioteca e criassem também a view para cada uma delas. Então vamos lá dar uma olhada naquele diagrama do banco lá, que eu pedi para que vocês se baseassem nele para mandar bala no exercício de vocês aí, né? Deixa eu pegar aqui, biblioteca there. Ó, então eu pedi para que vocês se baseassem nesse projeto aqui, ó, nesse diagrama, para quê? Para construir o nosso projeto, né, referente a uma biblioteca, beleza? Então o que, que vocês precisariam fazer? Construir as modules para cada um desses carinhas aqui, ó. Autor, categoria, editora, cliente, livro, empréstimo e bibliotecário, beleza? Basicamente, era aqui no NetBeans, deixa eu abrir aqui o meu. Basicamente aqui, ó, iniciando pela model, tá? Tá vendo aqui, ó, tô com a minha model autor. Era vocês olharem aqui, ó, o que autor iria ter, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, autor tem nome, nascimento e nacionalidade. Aí aqui no Java vocês iriam criar esses carinhas aí, ó. Private, string, nome,
Vou fazer aqui junto com vocês para vocês verem, tá? Private string nascimento, private string nacionalidade. E aí, de acordo com o que a gente viu em orientação a objeto, cada uma das modules aí, ela precisa conter, né, os seus gets e sets, porque esses carinhas aqui estão do tipo private, né? Então a gente precisaria criar aqui os gets e sets. Ali já gera os gets e sets aqui. E também o construtor. Construtor. Vou dar criar aqui o construtor. Beleza. Aí ele já criou aqui os nossos gets e sets e os nossos construtores. Isso daqui, ó, eu fiz só para minha classe autor. Beleza? Vocês precisariam fazer para autor. Aí, da mesma forma que nós fizemos aqui agora para autor, para editor. Então, criar a classe editora, colocar o nome da editora, o CNPJ e o e-mail dela. Aqui na categoria, né? Colocar o nome da categoria. Para livros, nome do livro, data da publicação, páginas, valor. Para cliente, os dados de cliente aqui, ó, nome cliente, CPF cliente, nascimento cliente, e-mail. Empréstimo criaria lá também a classe de empréstimo e bibliotecário criaria a classe bibliotecário. Basicamente, isso daí era o que vocês precisariam fazer em relação a essa primeira parte da atividade, ó, em relação a model, tá? Se você não conseguiu fazer ela até agora, sugiro que vocês façam no decorrer dessa semana, né? É óbvio que vai acumular um pouco mais aí de tarefas, porque vai ser essa parte aqui, né? Essas duas partes aqui, mais as partes de hoje, beleza? Então, sugiro que vocês corram um pouquinho aí, para que não fique o projeto para trás, tá? Mas basicamente era só criar o primeiro passo aqui, ó, em relação às models, era só vocês criarem essas classes em Java aqui, ó, com os determinados atributos dela, beleza? De acordo com o que tem aqui no diagrama. Aí vocês criariam aqui, ó, bibliotecário, empréstimo, cliente, livros, categoria, autor e editora. Primeiro item primeiro item, criação das classes. Alguma dúvida? A única dúvida que eu teria aqui no caso é, por exemplo, na classe empréstimo. Uhum. É que você está com o negócio. Que nem, por exemplo, um timestamp. Que dado que eu uso como um timestamp lá no. Tá, legal, beleza. Turma, então já falando aqui para vocês, né, que aí se de repente, dependendo de como vocês criaram, a gente consegue corrigir. Esses dados aqui, né, realmente timestamp, o dado aqui do tipo decimal, né, ele não existe no Java, né, ele existe só aqui no banco de dados. O que eu vou aconselhar vocês nesse primeiro momento? Inclusive até dados do tipo data, beleza? Dados do tipo data, aqui no Java, criem ele por enquanto como uma string, tá? Se vocês perceberem aqui, ó, no meu NetBeans aqui, ó, eu criei nascimento como do tipo string, beleza? Por quê? Porque a gente consegue depois manipular esse dado do tipo string para fazer com que ele possa ser inserido de maneira correta aqui no nosso banco de dados. Então, por exemplo, sobre o que o Lucas falou, né, que é a tabela empréstimo. Vocês criariam aqui retirada como tipo string e devolução como tipo string, tá? Não precisa criar aqui as chaves primárias e chaves estrangeiras, tá? Para todas as tabelas. Não precisa, nesse primeiro momento, criar chaves primárias e chaves estrangeiras. No futuro, a gente vai precisar criar isso daí. Se vocês quiserem já deixar pelo menos o código lá, não tem problema. Nesse momento, a gente não vai usar chave primária e chave estrangeira, tudo bem? Então, não precisa, nesse primeiro momento, criar chaves primárias e estrangeiras, somente esses dados aqui, ó, nome bibliotecário, nascimento, telefone, retirada,
CPF. E aí podem criar tudo como string, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Se tiver algum dado do tipo int, por exemplo, aqui, ó, páginas aqui na tabela livros, ele é do tipo int. Aí esse cara você pode criar como int no banco de dados, no Java também. Agora, os carinhas que são do tipo date e decimal, pode criar eles como string, que aí depois a gente vai aprender a manipular esses tipos de dados da maneira correta, que é o tipo date no Java, e você poderia até criar o decimal como um double também, não tem problema. Se você quiser criar aqui o decimal como um double, não tem problema. Mas os dados do tipo date, cria como string por enquanto, beleza? Alguma outra pergunta, galera? Em relação à primeira parte da atividade? Criação das models? Ninguém? Então tá bom. Qualquer coisa é só perguntar, galera. Segunda coisa que eu pedi para vocês, para que vocês criassem as interfaces, né? Então aqui, ó, vocês teriam criado, aqui eu criei só a model de autor, com os gets e sets e o construtor dele, tá? Vocês teriam criado todas as outras classes para esse projeto, tá? De acordo com o que eu mostrei para vocês aqui agora do diagrama, beleza? Aí em relação à tela de cadastro, ó, essa daqui a gente já tinha criado na semana passada, tá? Para eu poder mostrar para vocês, né, como criava aqui um JOption Pane, como selecionava os elementos, trazia os elementos aqui para a parte do nosso layout, né? Como criar aqui uma ação. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu criei uma ação com vocês na aula passada, né? Que aqui no nosso botão salvar, ó, ele estava simplesmente emitindo um systemout.println aqui embaixo no console mesmo, né? Só essa questão aqui de botão ativado. Foi basicamente isso que eu mostrei para vocês na nossa última aula. E aí eu pedi que vocês tivessem criado uma telinha dessa daqui, ó, telinha simples dessa daqui também, para cada um dos modules que vocês tinham codificados. Então vocês teriam criado lá, né, o model editora, criaria uma tela, uma interface para a editora com esses dados aqui. Livros, mesma coisa. E assim por diante. Alguma dúvida em relação ao que é para ser feito na criação das telas? É só as telas de No, cadastro, por enquanto. Oi? no caso, aquelas telas como, por exemplo, autor-livro e livro empréstimo, não precisaria criar. Isso, perfeito. Essas aqui, ó, autor livro e livro empréstimo, você não vai criá-las, até porque você não vai ter nem a model delas, tá? Essas daqui a gente vai aprender como é que a gente trabalha com isso daqui dentro da programação. Você só vai criar só essas outras aqui, com exceção da livro empréstimo e da autor livro, tá? Tanto a interface como a model delas, tudo bem? Entendeu? Tá. E aí, turma, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente vai já deixar 40% desse nosso projeto encaminhado. Assim, eu vou mostrar para vocês uma tela, né? Não vou conseguir fazer todas as telas aqui com vocês por conta do tempo, mas eu mostrando uma tela, vocês vão conseguir espelhar para todas as outras, né? Essa é a ideia, que vocês espelhem para todas as outras para poderem ir praticando. E aí a gente já vai começar a melhorar o nosso projeto. Ó, eu deixei aqui um exemplo para eu poder mostrar para vocês de como que vai ficar no final da aula de hoje, se o tempo nos permitir. Cadê? Aqui. Essa daqui é a intenção de como fique no final da aula de hoje, tá? Ó, vou mostrar para vocês como criar esse tipo de menuzinho aqui, ó, superior, beleza? Para a gente poder acessar as nossas tarefas aí, como criar esses botõezinhos aqui, ó, com ícone, como colocar um plano de fundo na nossa imagem, o botãozinho de sair aqui, ó, com confirmação, deseja realmente encerrar a sessão, sim ou não, beleza? Então, a ideia é eu mostrar para vocês isso daqui, porque é como eu quero que vocês layoutem aí o projeto de vocês. Não, não necessariamente exatamente assim, né? Com esses ícones ou com esse formato. Mas eu quero que vocês façam um projeto bonito, um projeto bacana, para que vocês tenham isso no portfólio de vocês, beleza? Então, eu vou querer aí que vocês se empenhem
em relação a isso daí. E por conta disso, eu vou mostrar para vocês como criar um pouquinho, né, esse tipo de situação aqui, tá? E aí aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui, deixa eu só abrir meu champ para mostrar que ele já está vinculado com o banco de dados e tudo mais, né? Vou tentar mostrar para vocês na aula hoje aí como fazer isso também. Deixa eu abrir aqui meu MySQL. Deixa eu pegar meu script do banco de dados. Acho que ele está... Desenvolvimento de sistemas, aqui, aqui, aqui. Acho que é esse aqui. Então, ó, aquele mesmo script que eu mandei, que vocês construíram, né? Que eu mandei os inserts para vocês, eu só não vou executar os inserts, mas eu vou executar a construção do nosso banco de dados da biblioteca, beleza? Que vocês fizeram aí. Beleza? Criou tudo certinho aqui. Se eu der aqui, ó, um select asterístico from autor, é tbl autor, tbl autor, percebam que aqui, ó, não tem nenhum dado. E a partir aqui da minha aplicação Java, né, acho que já está tudo certo já. Eu posso vir aqui, ó, em cadastro de autores, aí ele abre essa segunda janelinha aqui, aí eu vou colocar aqui, ó, Luiz, opa, deixa eu só arrumar aqui, ó, Luiz Nascimento. Como ele é do tipo string, então eu vou colocar ele no formato de dados que o MySQL está esperando, tá? Então eu vou colocar 1993, 10, 17 e nacionalidade brasileiro. E aí, ó, eu mando salvar, ele traz aqui, ó, cadastrado com sucesso, beleza? Deixa aqui limpo os meus dados. Se eu voltar aqui no meu MySQL e atualizar, ó, ele já trouxe aqui o dado para mim, beleza? Então, esse é o ponto que eu quero chegar com vocês hoje, tá? Pelo menos para essa primeira tela aqui de cadastro de autor. E para a semana que vem vocês vão ter que deixar o projeto de vocês alinhado aí para as demais, né? Então, se vocês já estão com as modules e com as interfaces criadas até o ponto do que eu pedi para hoje, de acordo com o que eu mostrar aqui, vocês vão ter menos trabalho para poder replicar, né? Quem ainda não tem nem as modules, nem as interfaces criadas, essas de cadastro que eu pedi, né? Aí vai precisar criar todo esse restante aí. Então vamos lá, turma. Vamos entender como é que funciona aqui essa situação da gente poder melhorar os nossos layouts, tá? Deixa eu fechar aqui esses arquivos. Bom, eu tinha pedido para vocês que vocês, aqui, né, dentro do projeto, né, que vocês criassem aí um pacote chamado model, que é onde está aqui, ó, a nossa classe autor, com os dados da classe autor, beleza? Um pacote chamado view, que aqui no pacote view é onde vai ter todas as nossas interfaces, e um pacote chamado controller, que esse carinha aí basicamente vai fazer toda a parte de regra de negócio da nossa aplicação. A gente não vai estar mexendo na controller agora, vou deixar para mexer na controller depois com vocês, beleza? Mas deixem já o pacotinho dele criado aí para que vocês saibam que vocês precisam desse elemento, né, para fazer o padrão MVC e que é no controller que vai ter toda a parte de regras de negócio da aplicação. Então bora lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro do view, ó, eu vou criar aqui um novo arquivo JFrame, beleza? Ó, form JFrame. Vou chamar ele, vou chamar de tela principal, beleza? Aí seria então mainframe, né? O quadro principal aí, mainframe. Mas aí o nome é indiferente, o nome que vocês quiserem colocar, tá? Aí ele já criou aqui, ó, o nosso mainframe com o nosso layout da tela, assim como foi na semana passada, só que agora eu vou mostrar para vocês essas táticas, entre aspas, de como a gente pode layoutar o nosso projeto. Vou deixar ele aqui um pouco
maiorzinho, um pouco grandinho, só para a gente ter um espaço maior para poder trabalhar. Então, beleza, galera. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como inserir imagens aqui no nosso projeto, tá? A gente pode inserir imagens para botões, para labels, para vários objetos, beleza? Da seguinte maneira, ó. Para a gente seguir aquele esboço daquele layout que eu mostrei para vocês, eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui um botão, tá? Eu vou fazer de uma forma meio desordenada aqui esse meu layout, mas aí no de vocês vão fazer bem caprichado, hein? Coloquei aqui um botão, beleza? E aqui, ó, agora nas propriedades do botão, tô com o meu botão selecionado. Se eu vier aqui, ó, nas propriedades dele, ó, cadê a paleta de propriedades? Exibir, parte de ferramentas, cadê? Perdi aqui, epa. Mostrar, label de controle. Eu acho que se você clicar com direito Apertar com o botão no direito e botão, propriedades, pode ser também. É que aí ele não vai ficar ali no cantinho, né? Deixa eu ver se eu arrastar pra lá ele fica. Não fica. Queria colocar ele aqui pra ele ficar fixo, mas não fica, tudo bem. Não tem problema. Depois eu encontro onde que eu coloco ele lá de novo. Aí aqui, galera, ó, tô aqui no meu botão. Eu posso aqui, ó, remover o text field dele, né? Porque eu não quero que ele tenha um text field, vai ser uma imagenzinha, tá? E aí essas imagens, turma, que eu mostrei para vocês lá naquele projetinho que eu fiz, eu fui caçando na internet, fui procurando na internet, tá? Fui trabalhando em cima delas, modificando algumas coisas. Então é isso que vocês vão poder fazer também. E aí aqui, ó, a gente tem a opção icon aqui, né? A gente clica aqui, ó, nesse elementozinho aqui dele, ó, do ícone. Ele vai abrir essa janela aqui pra gente, que nos permite fazer a importação, ó, de uma imagem, beleza? Então a gente poderia pegar aqui, ó, já uma imagem que está dentro do nosso projeto, pegar uma imagem externa, só que no meu caso, por enquanto, né, dentro do meu projeto aqui, ó, eu não tenho nenhuma imagem. Vou fechar essa janela aqui só para eu criar um negócio aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não tenho, dentro desse meu projeto aqui, eu não tenho nenhuma imagem, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou criar aqui em View, eu vou criar aqui, ó, um novo pacote. Não que isso seja uma regra, é como eu gosto de me organizar no projeto, beleza? Vou criar um novo pacote aqui, ó. E vou chamar, tá vendo aqui? Ele já traz aqui como sendo um pacote da propriedade View. E vou chamar ele de ícone, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, icons. Para eu saber que dentro desse pacote vai estar contido todos os ícones da minha aplicação, tá? Não que isso seja uma regra, como eu falei para vocês. Pode fazer da maneira que vocês quiserem aí. Se quiser criar um pacote em outro local, ou se não quiser nem criar um pacote, só chama a partir de uma fonte externa, beleza? Não tem problema. Aí, beleza. Vou voltar aqui na minha propriedade ícones e vou vir aqui, ó, importar para o projeto. Por quê? Porque eu quero que as minhas imagens fiquem contidas dentro do meu projeto. Se de repente eu for mandar esse projeto para o GitHub, as minhas imagens vão ser upadas juntos. Se eu for mandar para o meu colega, as minhas imagens vão ser passadas juntos. Então vou vir aqui em importar para o meu projeto e vou aqui, ó, procurar aonde que está a minha imagem, beleza? Eu já deixei as minhas imagens salvas aqui, mas como eu falei para vocês, vocês podem procurar as imagenzinhas na internet, que vocês vão encontrar aí vários iconezinhos, ou vocês aprenderam a trabalhar com GIMP, né? Vocês podem criar as imagens de vocês no GIMP, no Photoshop. Sei que vocês são bem criativos para isso daí. Vou pegar aqui, deixa eu só encontrar onde é que tá as minhas... Aqui. Autor, né? Então eu vou pegar aqui, ó, cadê autor, é esse daqui. Escritor, na verdade, eu nomeio como escritor. Aí vou selecionar ela aqui, ó, como escritor, beleza? E vou dizer que eu quero que ela seja importada aqui para dentro, ó, do meu, tá vendo aqui, ó, dentro da minha pastinha de view do meu projeto, tem aqui icons, beleza? Aí eu vou pedir para ele importar para lá. Vou dar um finalizar. Ele já vai aparecer aqui, ó, a minha imagenzinha que eu escolhi, tá vendo que eu importei. Aí eu vou simplesmente dar um OK e aí já era, ó. Ele já trouxe aqui pra gente a imagenzinha no botão, tá vendo? Aí essa janela aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar essa janela aqui embaixo.
Deixa ela aqui embaixo, aqui assim, Professor, ó. Oi? se você for em Windows, tem IDE Tools. Fica lá dentro, eu acho. Window, janela, né? Cadê? Isso, quase no final. Janela, ideia tool. Isso. Peraí que eu vou achar aqui. Editor, depuração. Aqui, beleza. Propriedades. Show, valeu. Dá pra abrir propriedades também clicando com direito em cima do negócio. Eu tinha feito isso da outra vez, só que aí ele não deixava eu colar ele aqui dentro, sabe? Pra ficar sempre aqui, ó. Aí toda vez que eu fosse criar um novo objeto, eu teria que ficar fazendo isso daí. Mas também é uma possibilidade, dá pra gente fazer isso mesmo. Inclusive, eu vou até aproveitar para perguntar rapidinho. Por exemplo, o senhor está usando um botão para fazer isso. Se eu Sim. quisesse pegar, é que eu não sei se no Java tem isso, uma caixa de imagem, jogar ali e fazer que se a pessoa clicar nessa imagem, nessa caixa de imagem, funciona como um botão. Tem como fazer isso? Tipo, como se fosse uma galeria com várias imagenzinhas e conforme a pessoa clica, ele, sei lá, expande a imagem grande, é isso? Não necessariamente. Por exemplo, você tem esse botão aí. Esse botão aí, vamos supor que seja para abrir o cadastro do autor. Tá. Né? Se eu, ao invés de usar um botão, usar uma caixa de imagem para isso, se a pessoa clicar, abrir o cadastro de autor, tem como fazer isso também? Ou... Não consegui captar o que seria a caixa de imagem. Então, que eu não sei se no Java em específico tem isso, né? Porque pelo menos no C Sharp tinha uma. Ao invés de você tinha como criar uma caixinha que era simplesmente para você jogar uma imagem lá mesmo. Não tinha um real propósito. Era o mesmo lugar para você pôr uma foto. Se você de repente tiver depois esse projeto aí ainda, pra você. É que eu não tô conseguindo, sabe, mentalizar o que seria essa caixa de imagem. Se depois me mandar uma foto, aí eu vejo se eu consigo assimilar com alguma coisa aqui no NetBeans. Beleza, mano, sim. Tá. Beleza, turma? Então aqui, ó, criei um botão com a minha imagenzinha, né? Aí eu poderia até vir aqui, ó, colocar uma label para ela, né? Só para, de repente, só com a imagem a pessoa não consegue entender o que que é. Eu poderia colocar aqui, autores. Aí eu deixar aqui, né? Poderia vir aqui, ó, nas propriedades, né? Tô aqui com o meu elemento selecionado. Posso vir nas propriedades dele aqui, ó, e ir editando, né? Conforme eu mostrei para vocês, ó. Colocar aqui como um negrito e um tamanho 18. Aí eu vou aqui e ajusto ele aqui, ó. Beleza? E aí, se vocês repararem, aquele meu layout que eu construí aqui, ó, deixa eu abrir ele aqui de novo, só pra gente se basear nele um pouquinho. Cadê? Bom, como eu falei, né? Não necessariamente vocês precisam fazer mais ou menos assim. Talvez vocês devem ter olhado, né? E deve ter falado, nossa, que cagada ficou isso daí, mas foi o que eu bolei mais ou menos, tá? Então, se vocês separarem, ó, pelo menos essa parte inicial aqui em cima, ó, o que que é? É um monte desses botõezinhos aqui, ó, que a gente criou. Tá vendo? Eu criei aqui só com um, né? Porque eu só tenho a minha model do autor. Mas quando vocês tiverem aí todas as models de vocês e todas as interfaces, vocês já podem aí programar para quê? Para que fique mais ou menos assim, ó, um monte de opção e conforme você vai clicando nas opções, né, ele vai abrindo as janelas de cadastro, como acontece aqui nesse meu caso aqui, ó. Beleza? Então, primeiro ponto aqui, tá tranquilo? Como criar uma imagem, um ícone dentro de um botão, entenderam aí? Para esse cenário aqui de baixo, galera, ó, que fica parecendo como se fosse aí um papel de parede, né? O que que eu fiz aqui para fazer esse papel de parede? É muito similar ao botão, só que na verdade eu não poderia criar como se fosse um botão, porque senão ele ficaria clicável, esse fundo aqui ficaria clicável, né? Se fosse um botão. Então eu não queria que fosse um botão, tá? Nesse caso, eu vou criar aqui, ó, uma label, beleza? Aí eu vou colocar aqui um tamanho para label, ó, mais ou menos assim, só para que vocês possam visualizar, tá? Colocar aqui. Aí vocês poderiam definir do tamanho que vocês quisessem, né, essa label, de acordo com a imagem de vocês. E aí,
para essa label aqui, ela funcionaria exatamente da mesma forma, ó. É uma label, eu viria aqui nas propriedades dela, tiraria o texto aqui primeiro, beleza? Tiro o texto aqui dela, depois eu venho aqui em ícone, faço o mesmo propósito, ó, importar para o projeto, seleciono aqui que eu chamei de fundo, ele já traz aqui para mim, dou um OK. Aí ele já coloca aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele já colocou também a nossa label aqui dentro, tá? Como um ícone, né? É como um ícone, e aí no caso ele se enquadrou como se fosse uma imagem de fundo, tá? Mas o propósito é o mesmo. E aí se vocês forem reparando aqui, ó, dentro aqui do nosso... Ah, eu só selecionei a pasta errada, né? Ó. Eu vacilei que eu não selecionei para ele ficar dentro da pasta View Icons, tá? Só para manter a organização. Ele acabou vindo para cá como padrão, acho que na hora que eu mandei finalizar lá eu nem percebi. Mas enfim, é só questão de organização, né? Aí no de vocês, vocês podem organizar da maneira que vocês acharem mais conveniente. Beleza por enquanto? Próximo item é aquele menuzinho suspenso aqui, né, que eu mostrei para vocês. Nós temos a opção aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui, ó, barra de menu, tá? Eu posso pegar esse elemento barra de menu, soltar ele aqui, ó, ele já cria a barra aqui pra gente, tá vendo? Aí a gente pode editar, ó. A gente clica no primeiro elemento e aí a gente pode editar o texto dele, né? Vou chamar aqui de arquivo, tá? O próximo eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de editar. Aí eu posso duplicar isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, trazer ele para cá, ó, que aí fica mais fácil, né? Vou chamar ele, vou colocar só mais um exemplo aqui para a gente não perder muito tempo. Chamar de ajuda, beleza? Esse aí é... Qual o nome desse íconezinho aí mesmo? Esse aqui, ó, barra de menu. Certo, certo. Obrigado. Nada. Aí, ó, aí selecionei aqui o arquivo, galera. Se eu dou um Ctrl C, Ctrl V nele, ó, percebam que ele criou aqui, ó, um sub-item aqui, ó, dentro do menu. Tá vendo? Vou trocar aqui o nome dele, colocar, sei lá, abrir. E vou só criar mais um aqui, para eu deixar como exemplo, Ctrl C, Ctrl V. E aqui um Ctrl C, Ctrl V, que eu vou colocar aqui, e mais um, aqui, Ctrl C, Ctrl V. Esse daqui eu vou chamar de salvar. Ops, espera aí que não salvou. Salvar. Beleza. Aí esse carinha aqui, ó. Eu vou fazer diferente nesse carinha aqui. Esse elemento aqui, ó. Eu não quero que ele seja desse tipo aqui. Tá vendo que ele tá aqui, ó, com uma setinha? Eu não quero que ele seja desse tipo aqui com uma setinha, né? Como se fosse abrir um submenu. Então eu vou excluir ele aqui, ó. Vou excluir esses dois aqui. Cadê? Excluir. E excluir aqui também. E aí eu vou pegar aqui, ó. E vou trazer ele como um item menu. Tá vendo aqui, ó? Nas nossas propriedades a gente tem a barra menu, que é a barra como um todo, né? E aí eu tenho aqui o item menu, ó. Eu selecionei o item menu e vou soltar ele aqui, ó, dentro do salvar. Só vai soltar ele aqui, vai. Aí percebe que aqui, ó, como é que ele ficou. Deixa eu excluir esses outros carinhas daqui, galera. Ó, percebam aqui como é que ele ficou, ó. Ele ficou com diferente, né? Não ficou com essa setinha aqui, como se fosse abrir um outro item. E aqui, ó, ele tem até inclusive um negocinho para atalho. Então é bem simples para a gente configurar teclas de atalho, ó. É só eu clicar aqui em atalho. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Clico em atalho, ele abre essa janela aqui pra gente, ó. E a gente pode definir uma tecla de atalho para quê? Para quando essa tecla de atalho aqui for acionada, ele executar isso daqui que a gente programou nesse botão. Beleza? Então eu poderia dizer aqui, ó, uma combinação, né? Sei lá, Ctrl Alt A, por exemplo.
Ctrl Alt A, tá vendo aqui, ó? Ou Ctrl A, e aí ele vai executar uma determinada ação. Então vocês podem criar esses tipos de combinação para melhorar o negócio de vocês aí. Inclusive aqui, ó, nesse que eu fiz aqui, deixa eu ver se ele está com tecla de atalho. Ó, cadastro, aí aqui em cadastro de autores, tá vendo aqui, ó? Eu defini aqui, ó, que cadastro de autores é com o Ctrl A, beleza? Vamos ver se está funcionando, ó. O cursor do meu mouse está aqui, ó, tá aqui aleatório. Vou dar aqui Ctrl A, ele abriu aqui, tá vendo, ó? Então dá pra gente fazer esses tipos de cenário aí, que acho que agrega bastante valor para o nosso projeto e é algo simples, né, pra gente trabalhar. E aí é só vocês irem editando aqui mesmo, né, os menus de vocês, colocando mais itens, menos itens, colocando aqui sub-itens dentro de cada um dos menus, de acordo com aquilo que vocês julgarem pertinente. O meu eu fiz assim, ó. Coloquei aqui cadastro, empréstimo, relatório e ajuda. Aí em cadastro, ó, tem clientes, aí ele abre cadastrar clientes, visualizar, alterar, autores, mesma coisa para cada um deles, tá vendo aqui, ó? Empréstimo, devoluções e saídas. Beleza? Relatório. Aí aqui, relatório, eu consigo puxar de livros por autores, de editoras por estados, por data, por entrada, por saída. Claro que nada disso daqui ainda está funcionando de fato, né? Mas pelo menos a interface a gente já criou. Só para dar aí uma dinâmica para vocês de como que vocês poderiam começar a bolar o projeto de vocês, tá? Bom, feito isso, galera, vamos começar aqui a brincar para a gente construir pelo menos essa parte aqui dos autores no nosso projeto. O que a gente vai fazer, ó? Eu já tenho aqui a model do meu autor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar primeiramente aqui a conexão com o banco de dados, beleza? Eu vou passar aqui de uma certa forma um pouco como rápido, né? Só falando aqui o que eu estou fazendo, porque tem as aulas específicas, né? Para conexão de banco de dados, tem a aula que eu fiz a conexão, a parte das models lá tem a aula que eu fiz isso daí. Só para a gente não ficar aqui chovendo no molhado de uma certa maneira, né? Eu vou mostrar aqui como a gente vai fazer isso daí, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês acessam lá a gravação da aula, beleza? Então, aqui, ó, dentro do meu projeto aqui, do meu pacote master, eu criei um novo pacote que eu vou chamar ele... Como é mesmo o nome daquele pacote que eu falei para vocês, que é o responsável por fazer a conexão com o banco? O controller? A controller, ela faz aí a parte do nosso... De certa forma, né, ela faz a conexão com o banco, mas... na verdade, a controller manda os dados para lá. Pode ser também o DAO, mas tem um outro que eu lembro que eu falei para vocês, que é a Connection Factory. Connection Factory. Ah, lembrei agora. Que é a que vai realmente fazer a conexão com o banco de dados, né? Que vai verificar os drivers, vai verificar se o banco existe ou não, beleza? Então, criei aqui, ó, a Connection Factory, tá? Dentro dessa Connection Factory aqui, eu vou criar uma classe. E aí os nomes, vocês sabem que os nomes são aleatórios, beleza? Eu vou criar aqui uma primeira classe que eu vou chamar ela de Connection. Tudo bem? Para essa minha classe Connection aqui, ó, o que eu vou precisar fazer? Eu vou criar um método public static. Esse meu método ele vai me retornar uma conexão, beleza? Então eu vou colocar aqui java.sql, cadê SQL? Connection, isso. E o nome desse meu método aqui, ó, dessa minha função que eu estou criando, eu vou chamar ela de getConnection. Beleza? Então, criei aqui o nosso método, né? Dentro desse método, o que a gente vai programar? Eu costumo fazer assim, tá? Vou criar aqui uma constante, que vou dizer que ela é do tipo string, e vou chamar ela de myServer. Vou fazer igual naquele exemplo anterior. Vou dizer que myServer é igual ao local, né, de conexão aí do meu banco de dados. Então, o local de conexão do meu banco de dados é
o driver de conexão aqui, a biblioteca de conexão, né, que é o JDBC, beleza? Dois pontos, o meu driver de conexão, que eu vou trabalhar com o MySQL, tá? E aí aqui agora eu coloco, né, // poderia colocar localhost, né, ou colocar o IP 127.0.0.1 e o meu banco de dados, que no caso se chama biblioteca, tá? Então, aqui, essa minha constante myServer está armazenando o local onde está meu banco de dados. Vou ter aqui a minha também constante, que é a user, que eu vou dizer que user é igual a root. Vou ter a minha também chamada de PSW, abreviação de password, beleza? Diz que o password dela é vazio. Beleza. O que ele está dando de erro aqui, galera? É porque a gente disse, ó, que essa nossa função, ela não é do tipo void, né? Ela espera um retorno, que é um retorno de uma connection. Então, enquanto a gente não passar o return aqui, ele vai ficar dando erro, beleza? O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou passar aqui justamente o que ele está esperando. Um return. E para esse return, eu vou passar o quê? Eu vou passar uma propriedade, né, que se chama driver, deixa eu ver, driver manager, se eu não estou enganado. Isso, driver manager ponto get connection. Então, driver manager é uma classe, né, que já tem criada dentro do Java e a gente está chamando o método dela aqui, ó, get connection, tá? Para esse método get connection aqui, a gente tem que passar o quê? A gente tem que passar qual é o nosso servidor, qual é o nosso usuário e qual é a senha. Então, essa função aqui, ó, que pertence à classe driver manager, vai tentar fazer a conexão de acordo com o que a gente passar. Então, eu vou passar aqui o myServer, passar o meu user e passar a minha senha, meu password. Dando erro, porque myServer, user, password. Ah, sim. O erro que ele está dando aqui é porque ele está tentando fazer uma conexão, ó. Eu parei aqui em cima, ele já trouxe aqui para mim, ó. Tá vendo aqui o erro? Ele está, geralmente é aconselhável que a gente faça isso daqui com um try-catch, tá? Então eu vou criar um try-catch aqui dentro, para quê? Para que ele vai tentar fazer essa conexão. Se não der certo, ele possa saber como ele trata o erro. Então eu vou fazer aqui, ó, um try, jogar ele dentro do meu try aqui. E aqui agora eu vou fazer o catch dele, né? SQL exception. Lembrando que lá na aula de conexão com banco, turma, eu explico para vocês todas essas coisas aqui de uma forma mais detalhada, beleza? Vou criar aqui uma variável chamada error. Professor, Oi. a conexão de banco de dados ela sempre vai te obrigar a fazer o try catch. Sim. Tá bom. Tá? Aí aqui eu vou lançar, né, aquilo que ele estava reclamando lá, que é o throw, lançar uma exceção. New runtime exception, passando aqui a mensagem do error. Ah, beleza. Agora ele parou de reclamar. Ó, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando, né, criar uma conexão com o banco de dados. Aí vocês viram que ele ficou reclamando. Assim, só para colocar a questão do que o Douglas falou. Não que é sempre. A gente tem maneiras de, entre aspas, burlar isso daí, fazendo o quê? Fazendo o lançamento de uma runtime exception de uma maneira direta. Com um negocinho chamado throws, com um S aqui no final. Tá vendo? Aí eu conseguiria lançar uma exceção de uma maneira direta. Só que não é aconselhável a fazer, porque é mais ou menos como se fosse aquela questão do problema lá que eu falei com vocês em Swift, né? Ele tenta fazer um negócio, se ele não conseguir, ele quebra a aplicação na cara da pessoa. Então, vamos por enquanto, e não por enquanto, né? Vamos sempre, na verdade, fazer desse jeito aqui, porque se der erro, ele não quebra a aplicação, ele lança a aplicação, ele não quebra
a aplicação, né, ele lança o erro para a pessoa conseguir saber qual é o tipo de erro que está dando e ele conseguir tratar esse erro aí, tudo bem? Então, por conta disso que ele ficou dando lá aquele alerta do try catch, para quê? Para a gente fazer da maneira correta. Aí eu só vou criar aqui agora, ó, uma nova classe, só para fazer o teste se essa minha conexão, se ela está dando certinho, beleza? Então eu vou criar uma classe de teste de conexão aqui, só para verificar se ela está funcionando, mas ela não vai fazer muito efeito dentro do nosso projeto. Vou chamar ela de teste_com, beleza? Criei uma nova classe chamada teste_com. Ah, turma, só não esqueçam, ó, que nessa classe aqui, conforme eu fui digitando e fui dando Enter, né, ele já foi trazendo automaticamente aqui, ó, as importações, beleza? Mas não se esqueçam de que vocês precisam importar também. É que eu fui digitando e dando Enter, ele já vai trazendo automaticamente as importações aqui. Testar aqui agora a minha classe de conexão. Vou criar aqui um PSVM, Public Static Void Main, Tab, beleza? Criar um método main para ele poder executar, né, a nossa classe aí. E eu vou chamar aqui quem, ó? Eu vou chamar aqui um new connection, chamando aqui o método getConnection dele. Ponto getConnection. Então o que isso daqui está fazendo? Ó, basicamente, como o nosso método aqui ele é do tipo static, ele permite que a gente faça o uso de um método sem necessariamente instanciar um objeto da classe, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu não instanciei um objeto da classe, simplesmente eu chamei a minha classe e fiz o uso aqui do getConnection, beleza? Aí ele vai tentar fazer isso daí, né? Se isso daí der certo, eu vou só dar aqui um salt para a gente visualizar, vou dar aqui uma conexão realizada com sucesso. Espero que tudo tenha dado certo. Aí eu vou mandar executar essa minha classe de teste aqui, para a gente ver se deu certo. Aí, beleza, ó. Conexão realizada com sucesso, tá bom? Ele trouxe aqui pra gente, ó, conexão realizada com sucesso. Eu vou só simular um erro aqui para vocês visualizarem, ó. Vou trocar aqui o nome do meu banco de dados, ó. Troquei aqui o nome do meu banco de dados e vou tentar executar de novo. Ó, lançou o erro. Aqui o erro, ó. Database desconhecida, né? Banco de dados desconhecido, beleza? Então, a gente já viu que ele está funcionando certinho aí. Não se esqueçam, turma, que é fundamental que vocês tenham esse carinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O driver de conexão. Eu mandei para vocês algumas aulas atrás, né? Acho que semana passada, semana retrasada, eu mandei para vocês o driver de conexão. Vocês precisam importar ele aqui dentro das bibliotecas para que ele possa realizar a conexão de uma maneira correta, tá? Beleza. Professor, Oi? se eu por acaso fosse mexer com outro banco, outro tipo de banco, outro banco, aí eu teria que usar o driver específico daquele banco. Sim. Só se você fosse trabalhar com MariaDB, né? Porque o MariaDB e o MySQL é a mesma coisa. Aí você poderia usar esse daqui também. Mas se fosse um outro banco, você tem que usar a biblioteca específica dele. Entendi. Tá? Beleza. Deixa eu só me localizar aqui no projeto. Então eu já tenho aqui a model, já tenho a minha conexão com o banco de dados, beleza. Já tenho aqui a nossa tela do cadastrar. Então, só para a gente finalizar essa parte, turma, vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no meu método main, ou no meu método main não, no meu frame main, né, no meu frame principal, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar esse que eu criei aqui antes para mostrar para vocês e vou executar esse daqui, ó, só para que vocês possam visualizar. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Executar aqui o meu mainframe. Tirar esse zoom daqui. Ó, percebam que eu tô clicando aqui, ó, e ele não tá gerando nenhuma ação.
como que era mesmo? Vocês lembram aí como que era o código para ele gerar uma ação de eu poder, ao clicar, abrir uma nova janela? Isso daí tá recente, Era mano. action alguma coisa? Mais ou menos, ó. A gente pode dar um duplo clique aqui em cima, ó. Eu vou só fazer o seguinte antes, ó. Eu vou primeiro alterar o nome da minha variável do meu botão, para ficar mais fácil de eu localizar ele no meu código, tá? Então, botão direito em cima do botão, alterar o nome da variável. Vou chamar ele de btn autor. Aí fica mais fácil de eu localizar no meu código. Vou dar um duplo clique aqui em cima agora, ó. Ele automaticamente já nos traz para o código. Tá vendo aqui, ó? btn autor. Ele automaticamente cria aqui o action performed, beleza? E aqui dentro a gente põe o código para chamar uma nova tela. O código para chamar uma nova tela é como? Se a gente for, quem a gente quer chamar? A gente quer chamar a tela cadastro de autor. A gente quer chamar essa tela aqui, certo? Se a gente for olhar o código dessa tela aqui, ó. Aqui, ó. Se a gente analisar o código dessa tela, percebam que ela é, ó, um public static void main. Então, se ela é static, a gente pode fazer o quê? A gente pode chamar essa tela sem instanciar o objeto dela, né? Então, aqui dentro, ó, voltei para aquela minha parte do botão lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui, ó, um new cad autor, beleza? Ponto set visible, passando como um true. Agora, quando a gente clicar naquele botão, ele executa isso daqui, ó, que é pegar a tela de cadastro do autor e dar um set visible true para ela, tá? Vou executar aqui de novo para a gente ver, executar o nosso mainframe. Aí aqui, ó, agora eu clico no botão, ele abre aqui, ó, o cadastro do autor, como a gente solicitou, beleza? Se vocês repararem, eu cliquei aqui, ó, e ele continuou aberto aqui no fundo a nossa tela principal. Isso daí vai de vocês, se vocês querem deixar desse jeito ou não. Se vocês quiserem matar essa tela aqui de trás, ó, como é que vocês fariam isso daí? Vocês fariam da seguinte forma. Vocês colocariam aqui também, ó, depois que ele abrir, né, a nova janela, vocês poderiam pôr aqui um this.dispose. Por que this.dispose? Dispose é o método para matar a tela e this ele referencia a própria classe. Como a gente está na classe mainframe, ele referencia, né, a classe mainframe e dá um dispose para ela. Aí agora se a gente vier aqui, ó, e clicar nesse carinha, ele mata a tela do fundo e abre somente essa daqui, beleza? Tranquilo por enquanto? Tá. Então vou dar sequência aqui para a gente finalizar pelo menos essa parte de banco de dados, beleza? Bom, turma, agora sim, né? Agora vem todas aquelas opções que vocês tinham comentado, né? Quando eu perguntei qual era o pacote que a gente usa para conexão com o banco, vocês tinham comentado da DAO, né? E da controller. Então, o que acontece? Aqui na controller, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer toda a parte de validação, né, das regras de negócio da nossa aplicação. Então, validar, sei lá, validar CPF, validar CNPJ, verificar se a pessoa é maior de idade ou menor de idade, dependendo da aplicação, né? E aí a controller vai decidir se esses dados vão para o branco ou se esses dados voltam para o usuário fazer a correção deles, beleza? Então, aqui o controller ele vai dar a permissão, né, dos dados irem para o banco ou não. Mas quem vai mandar os dados para o banco de fato é um outro pacote que a gente chama ele de DAO, beleza? Que aí se eu não me engano, é Data Access Object, alguma coisa desse gênero. Acho que é Data Access Object, né, que é o objeto de acesso aos dados. Então, eu vou criar aqui o meu pacote DAO. Ele criou aqui, ó. E para esse meu pacote DAO eu vou criar uma classe que eu vou chamar ela de DAO autor. Tá? Então a gente vai ter um DAO para cada uma das nossas classes.
O que eu vou fazer aqui, turma? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu não vou nem passar os meus dados pela controller, beleza? Eu vou simplesmente jogar os meus dados direto para a DAO e a DAO mandar para o banco de dados. Bom, no exemplo da aula passada eu mostrei para vocês como criar a DAO, né? Então eu vou deixar a DAO em segundo plano, se der tempo eu mostro ela aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa tela aqui. Então dessa tela aqui, ó, a partir dessa tela, vocês vão digitar aqui as informações e quando clicar no salvar, ele tem que executar uma determinada ação, né? Então vamos entrar aqui, ó, no botão salvar, que é onde a gente quer criar a ação. Eu vou tirar esse código aqui da semana passada, que foi o exemplo que eu dei para vocês, né? E aqui dentro desse carinha, a gente vai começar a fazer a seguinte questão aqui, a seguinte codificação, ó. Aconselho vocês a aqui, ó, alterem o nome da... Se vocês ainda não alteraram, alterem o nome aqui, ó, da variável, né? Para um nome que fique mais fácil vocês identificarem, ó. Então eu deixei como txt nome na semana passada, né? Txt nascimento, txt nacionalidade, para facilitar na hora que a gente for codificar aqui agora, ó. Por quê? Aqui no nosso código, a gente vai começar a fazer uma seguinte verificação, tá? Não necessariamente vocês precisam fazer essa verificação, mas sempre é bom. Primeira verificação que eu quero fazer, ó, vou criar aqui um if, beleza? E o que eu quero que esse meu if ele verifique? Eu quero que ele verifique o seguinte: se o txt nome, e aí o que eu quero pegar do txt nome? Eu quero pegar o texto dele, né? Então eu vou dar aqui um txt nome ponto get text. Eu quero verificar se esse dado ele está vazio, se ele está vindo vazio para cá na hora que a gente clica em salvar. Então eu vou dar aqui, ó, um método chamado isEmpty. É um método já criado dentro do nosso próprio Java, que ele verifica, né, se o dado está vazio. Então eu estou pegando aqui, ó, se o txt nome tiver o texto dele como vazio, ele vai retornar isso daqui como um true, né? E ele vai fazer alguma ação aqui dentro do nosso if, tá? Nada muito complexo por enquanto. Aí eu vou concatenar aqui, ó, para o próximo dado. Se o txt nascimento ponto get text dele ponto isEmpty e ou na verdade, né, não é nem o e, é o ou, o txt, jogar para a linha de baixo, txt nacionalidade ponto get text ponto isEmpty. Então, se esses carinhas aqui, né, se ou este ou este outro aqui retornarem aqui, ó, o seu texto como um isEmpty, a gente vai mandar uma mensagem para o usuário, tá? Então vou mandar aqui para ele um jOptionPane ponto show message dialog. Vou mandar para ele aqui, ó, a seguinte mensagem: os dados não podem ser nulos. Então, por enquanto, nada muito complexo. A gente só fez a verificação se os dados que estão vindo de lá, ó, são vazios, né? Vamos testar isso daqui. Ó, se eu clico no salvar aqui, ó, ele manda o jOptionPane e não deixa passar, né? Então, beleza. Se isso daqui retornar um false, né? Se todos os dados estiverem devidamente preenchidos e ele cair aqui no nosso else, o que a gente vai precisar fazer agora? Galera, qual é a função do model? Vocês lembram aí, na teoria, o que um model faz? Uma classe faz, aliás, uma classe lá do model faz? Ela é responsável por instanciar os dados na memória e através desses dados ou a gente pode guardar ou a gente pode puxar a coisa do banco de dados, né? Beleza. Então, o nosso objeto model, que é esse carinha aqui, ó, é uma classe, né? E aí uma classe, ela serve, lembra? Vou colocar aqui um exemplo. Ela serve como se fosse uma forma de bolo. Todas as vezes que eu quiser criar um autor,
eu tenho que criar esse autor através dessa model aqui, né? O que a gente quer fazer aqui agora, não é criar um autor? Cadê? Cadê a minha classe? Ah, eu fechei ela sem querer. Else. Beleza. Então, se ele cair aqui no else, né, é porque os dados estão validados lá. Pelo menos eles não estão retornando vazio. Então, eu quero criar um autor. O que eu vou fazer para criar um autor? Eu vou chamar aqui, ó, a minha model, beleza? Que é aquele meu pacote lá, ó, ponto autor. E vou criar um objeto. Vou chamar o meu objeto de autor. E vou dizer que autor é igual a um new autor. New autor. Aí aqui é o método construtor dele, ó, ele está esperando uma string para o nome, uma string para nacionalidade, ou para o nascimento, e uma string para nacionalidade. Então eu já vou colocar aqui, ó. Qual é a string do nome, turma? Quem é que está armazenando o nome? O autor? Não, pera. É o. Alguém ia falar e cancelou na metade, né? TXT nome? O Isso. TXT nome? Então quem tem um nome é o txt nome, né? Então aqui eu vou passar, ó, txt nome.getText. Nascimento, vou passar aqui o txt nascimento.getText. E aqui, vou jogar para a linha de baixo só para melhorar a visualização. E aqui, ó, eu vou jogar também o txt nacionalidade.getText dele também. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Se os dados não forem nulos, ele cai no nosso else e cria um objeto do tipo autor com os dados que estão vindo lá do txt nome, do txt nacionalidade. Ou eu coloquei duas vezes nacionalidade, peraí. Que é nascimento. Agora sim. Do txt nome, do txt nascimento e do txt nacionalidade. Então beleza, a gente já tem aqui, ó, o nosso objeto contendo os dados, né, para instanciar um objeto. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa mandar esses dados aqui para o nosso banco de dados, certo? Quem é que faz essa parte de mandar os dados para o nosso banco? Lembrando, turma, eu deveria primeiro eu deveria pegar esse carinha aqui, mandar para controller verificar se o nome é correto, se o nascimento é correto, se a nacionalidade é correta, se o CPF é correto e afins. Depois o controller manda para DAO, beleza? Mas eu vou pular a parte da controller aqui. Por enquanto a gente não vai passar pela controller. Vou jogar direto na DAO aqui, ó, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Então aqui, ó, dentro da minha classe DAO, beleza? Aqui, ó, DAO autor, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui aquele código exatamente do que a gente fez na aula que a gente falou sobre a DAO lá. Então eu vou criar primeiramente aqui a minha conexão com o banco de dados, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, um private connection. Aí eu vou dizer que ele é do tipo aqui, ó, connection. E aqui eu vou falar o quê? Eu vou dizer que basicamente o que eu vou fazer é isso daqui, ó. Sabe aqui na nossa classe de teste? Cadê a nossa classe de teste? Basicamente o que eu vou fazer é essa mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que aí para ele eu vou precisar, né, guardar isso daqui dentro de um objeto, tá? Então eu vou até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, só para facilitar um pouco a minha vida. Ctrl C, Ctrl V. E aqui, deixa eu ver o que ele está apontando de erro. Agora sim. Ou agora não. Connection Factory, ponto connection. Acho que é importação. Deixa eu ver se é importação.
Ô, filha da mãe. Create connection. Tá certo. Era importação mesmo. Não sei porque na hora que eu dei Enter ele não quis importar. Aí vocês viram que o que eu fiz aqui, ó. Eu cliquei aqui, ó, para ele dar as dicasinhas, né? E aí eu coloquei aqui, ó, importação do JavaSQL Connection. Aí ele trouxe a importação. Naquela hora que eu estava dando Ctrl espaço, ele não quis importar, mas se não vai de um jeito, vai do outro. Então, beleza, ó. Criei aqui um elemento chamado Connection. Esse elemento Connection, ele é do tipo Connection, né, que vem do SQL Connection. E agora a gente está instanciando, né? Sabe, aquela mesma coisa que a gente fez lá no nosso teste, só que agora a gente está armazenando dentro desse carinha aqui, ó. Porque a gente vai precisar usar esse carinha aqui em um outro momento, tá? Então a nossa DAO fica por enquanto desse jeito. Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, ó, um método public. Esse método ele vai ser void e eu vou chamar ele de adicionar. Beleza? E o que ele vai ficar esperando esse adicionar? Ele vai ficar esperando aqui um autor do tipo autor. Ele vai ficar esperando aqui, ó, um objeto autor, que eu chamei de autor, o nome de uma variável, né? Do tipo autor. Isso aqui é importação também. Deixa eu já importar aqui para ele parar de reclamar. Import model.autor. Pronto. Aí ele já parou de reclamar aqui. Geralmente esses erros é questão de importação, tá, galera? Tá? Vocês viram que aqui ele estava dando erro, que ele não localizava esse carinha? Aí eu dei aqui, ó, o import dele, né? E aí ele já funcionou. Então, esse carinha aqui é o tipo do dado. Esse carinha aqui é a variável, beleza? Então, quando a gente chamar o método adicionar, a gente vai ter que passar alguma coisa que seja do tipo autor, beleza? Quando esse método for acionado, o que ele vai ter aqui, ó? Ele vai ter uma string. Essa string eu vou chamar ela de SQL. E essa SQL vai ser o nosso método inserir. Só para eu ganhar um pouquinho de tempo, sabe aqueles inserir que eu passei para vocês do banco de dados? Eu vou pegar o inserir lá do autor, tá aqui, ó. E vou copiar ele aqui, só para eu não ter que ficar digitando tudo. E vou colar aqui dentro, ó. Basicamente aquele inserir do banco de dados, eu joguei ele aqui dentro dessa minha variável SQL, tá? Aí aqui eu só tenho que complementar, né, com os values. Aí, os valores dele aqui, eu vou passar. Como eu não sei o que vai vir, eu passo uma interrogação para o primeiro, uma interrogação para o segundo, uma interrogação para o terceiro, tá? Então, aqui, ó, a minha variável SQL está armazenando a minha query de insert, tá? O que eu vou precisar fazer aqui agora? Lembrando que isso daqui tem tudo melhor explicado lá na aula de banco, né? Mas eu vou fazer aqui, ó, um try-catch, por quê? Porque eu vou tentar fazer uma conexão com o banco de dados. Dentro desse try-catch, eu preciso criar uma variável que vai ficar fazendo ali o preparo, né, da minha query para ser executada no banco. Essa variável, ela precisa ser do tipo prepared, aqui, ó, prepared statements, tá? Isso daí é uma classe, né? Então, eu estou criando um objeto que eu vou chamar ele de STMT, que seria aí a abreviação de statement, tá? Isso daqui é uma classe do Java, que ela é responsável por trabalhar a parte de preparo das conexões. E vou dizer que essa minha variável vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esse carinha aqui, ó, ao connection. Que quem é esse connection? É quem está armazenando, né, a minha conexão com o banco de dados. E aí, para ele, eu vou usar a propriedade, aqui, ó, prepare statement. E vou passar aqui o SQL, exatamente isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou criando aqui uma variável chamada STMT, né, que na verdade é um objeto, e estou dizendo que esse carinha aqui vai ser do tipo connection, como um prepare statement, e ele vai preparar essa nossa variável aqui, que é o SQL. Provavelmente ele deve estar dando erro aqui,
porque tá faltando o cat aqui embaixo. Vou continuar codificando e depois eu lanço o cat lá para a gente ver, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse meu objeto SMT. Na verdade não é esse daqui, né? É STMT. STMT, que é a abreviação de Statement. Vou pegar aqui também Statement. E para ele, eu vou passar aqui, ó, agora, os dados que vai ser jogados dentro desses nossos values ali. Eu vou pegar aqui o setString, passando aqui para ele, como no primeiro, lá no primeiro interrogação, ele vai ficar esperando quem? Ele vai ficar esperando o autor, ponto, o getNome. Aí para o segundo, né, ele vai ficar esperando o stmt como setString, esperando aqui para o valor 2 o autor ponto get nascimento e o último stmt.setString. O terceiro, ele vai passar o autor ponto get nacionalidade. Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando desse carinha aqui, turma. Connection.prepare statement, tá certo? Será que é importação? Prepare statement, tá certo? Deixa eu colocar aqui o throws para ver se é isso. O catch, né? Catch SQL exception error. Aí aqui a gente vai jogar aqui um throws new runtime exception, mesma coisa lá do outro. E aqui eu jogo o erro. E aqui é só erro de importação. Deixa eu mandar ele importar. Beleza, arrumou. Então, o erro que ele estava dando aqui era só porque faltava o catch, né? Então, eu fiz aqui o try. Ele vai tentar preparar essa query SQL aqui, ó. Tá vendo que a gente tem aqui a nossa query SQL, que ela tá aqui, ó, esperando alguns valores que são meio que desconhecidos, né? Então, a gente tem que fazer o preparo dela. Se ela estiver recebendo aqui tudo certinho, né? Se ela receber aqui esses valores aqui certinho com o que a gente está passando aqui, ó, no STMT, que foi o objeto que a gente criou aqui, ele vai conseguir executar o nosso try. Senão, ele cai no nosso catch e manda para a gente a nossa mensagem de erro. Aí, basicamente, aqui, eu só vou fazer o quê? Eu só vou dar aqui o meu stmt.execute, para ele executar a nossa query, e o nosso stmt.close, para ele fechar a nossa conexão com o banco de dados. Basicamente é isso daqui, a nossa classe DAO, né? A gente só está fazendo aqui só o método adicionar, mas pelo menos para o adicionar é isso daqui, tá? É vocês criarem aí a query, fazer o preparo dessa query aqui, ó, verificando se os dados que ela está esperando vão bater certinho com o que a gente está passando. Se isso daqui bater, ele executa a nossa query e fecha a conexão com o banco de dados. Se não bater, ele lança para a gente qual foi o erro que estava acontecendo. Agora que a gente já tem o nosso método adicionar, aqui, ó, no nosso, voltei aqui, ó, voltei para o meu botão salvar aqui, tá vendo, ó? Aqui no meu botão salvar, eu vou dar sequência aqui, ó. Já criei um objeto do tipo autor. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto do tipo DAO, e esse objeto ele vai ser igual ao quê? Eu vou chamar ele de DAO autor, tá? Igual a new DAO autor. Por que eu criei esse carinha aqui, turma? Porque eu quero fazer o quê? Eu quero executar esse método adicionar aqui, né? Como esse método adicionar aqui, ó, ele precisa instanciar um objeto, né? Então, eu instancio um objeto do tipo DAO autor
Aí aqui agora eu consigo fazer isso daqui, ó. Eu consigo pegar o meu DAO autor, que é esse objeto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que é esse carinha aqui, esse elemento. E para ele, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar, o que o meu DAO autor está esperando? Meu DAO autor aqui, ó, ele está esperando um objeto do tipo autor, certo? Então, eu vou mandar para ele esse objeto do tipo autor, que é esse que a gente já preparou ali, ó. Autor. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, tá. Ponto adicionar, né? Agora sim. Então, ó, o meu objeto DAO autor está usando o método adicionar, e esse método adicionar eu estou passando para ele um autor. Tudo bem? Por enquanto, se isso daqui deu certo, eu vou mandar um JOption pane para o meu usuário. Pane ponto show message dialog. E vou passar aqui um cadastrado com sucesso. Eu acho que é isso daí, galera. Se não ficou faltando nada, se não estou esquecendo de nada, é basicamente isso. Deixa eu só executar e aí eu pego o finalzinho para poder explicar para vocês melhorzinho o que está acontecendo, né? Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui, ó, teste. Nascimento, tenho que passar aqui o dado, né? 1980, 0101. Nacionalidade, Brasil. Brasileiro. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Ó, cadastrado com sucesso. Deixa eu ver lá no meu banco de dados. Vou dar aqui um select, né? Select na TBL autor. Tá aqui, ó. Teste 1980-0101 brasileiro. Então, ele deu certo. Se eu passo aqui um dado incorreto, ó. Se eu passo aqui um dado nulo, por exemplo, e dou um salvar, ó. Ele dá aquela mensagem, né? Os dados não podem ser nulos. Se eu completo aqui com alguma coisa que não deveria estar aqui, né? Por exemplo, nascimento. Nascimento ele não está esperando esse dado aqui, ó. Se eu dar um salvar, ele deu o erro aqui, ó. Cadê meu NetBeans? Ó, ele deu o erro aqui, tá vendo aqui, ó? E está dizendo que o tipo de dado está incorreto. Beleza? Então, deu certo aqui a nossa conexão com o banco de dados. Pelo menos por enquanto, né? Como que isso está funcionando, turma? Finalzinho aqui só para eu explicar para vocês toda essa mecânica, né? Porque vocês devem estar meio confusos. Vem para cá, vai para lá, dependendo de uma situação vai para um local, dependendo da situação vai para outro, mas é assim mesmo, é programação. Então deixa eu dar aqui um zoom aqui e vamos entender aqui, ó. Primeira coisa aqui, ó, que a gente precisa entender. Eu preciso primeiro criar a minha classe de conexão com o banco de dados aqui, ó, para que eu possa, né, de fato, ter o meu banco de dados instanciado na memória para eu saber para onde vão os meus dados, beleza? Que ele está aqui, ó, nesse objeto aqui, connection, ok? Eu não precisaria dessa classe de teste, eu só uso ela para verificar se realmente deu certo a minha conexão. Aí aqui eu tenho quem? Ó, eu tenho a minha classe autor, que basicamente tem os dados de autor, né? O nome, a nacionalidade e o nascimento do autor, tá? Com os gets e sets dele e o construtor. Beleza. Por quê? Porque todas as vezes que a gente for querer criar um autor, a gente precisa desses dados aqui. Aí, aqui no nosso elemento aqui, ó, cadastro de autor, dentro do botão salvar dele, a gente está fazendo o que aqui, ó? A gente está fazendo primeiramente uma verificação, tá vendo aqui, ó? A gente está fazendo uma verificação se todos os dados que estão sendo enviados lá estão preenchidos. Se esses dados não estiverem preenchidos, ele cai aqui, dizendo que são nulos, né, e não podem ser cadastrados. Se não, ele cai no else. Aí aqui no else, a gente está instanciando um objeto do tipo autor, né? A gente chamou aqui ele de autor, mas é basicamente aquela primeira coisa que a gente viu lá em orientação objeto, né, que é a instância de um objeto. A gente via de uma maneira diferente, mas ela serviu agora como base, ó, para a gente entender melhor esse carinha aqui. A gente está criando um objeto, tá?
Esse objeto aqui, ele vem lá da classe autor, e a gente precisa passar aqui, ó, os dados que ele está esperando no construtor, né? Que é o txt nome, o txt nascimento e o txt nacionalidade, que é o que a gente está esperando aqui para ele aqui, tá vendo aqui, ó? Nome, nascimento e nacionalidade. Depois disso, depois que a gente instanciou o nosso objeto do tipo autor, a gente está instanciando aqui, ó, um objeto do tipo DAO-autor, que foi aquele último carinha que a gente criou. Esse objeto do tipo DAO-autor, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo aqui, ó, a chamada de um método chamado adicionar. Esse método chamado adicionar está recebendo aqui, ó, o nosso objeto autor, que é o quê? O nome, a nacionalidade e o nascimento, né? Nome, nacionalidade e o nascimento. Está sendo passado tudo aqui, ó, dentro desse objeto autor, tá? E aí, vamos ver o que esse método aqui adicionar ele está fazendo, lá dentro da nossa classe DAO, ó. Então, aqui na nossa classe DAO, que é a classe que manda os dados para o banco, né? Eu tenho primeiramente aqui a minha criação, né? A minha instância de criação do banco de dados. Então, lá naquela classe primeira que eu mostrei para vocês, que é a connection, eu só tenho os dados da conexão. Aqui é onde eu estou de fato realizando a conexão, né? Abrindo a conexão. Aí eu abro aqui a minha conexão com o banco e tenho aqui o meu método chamado adicionar, que é aquele que eu chamei aqui, ó, na nossa interface, beleza? Quando o botão salvar é acionado. Aí aqui dentro ele está criando uma variável que eu chamei ela de SQL, que basicamente é o comando SQL com os dados que vão ser inseridos. Só que como esses dados aqui, ó, eles são desconhecidos, né? A gente precisa fazer um preparo dessa nossa query, tá? Para quê? Para que ela possa ser tratada e ser verificado se esses dados aqui estão corretos. Por exemplo, como que eu faço isso? Eu crio aqui, ó, um objeto chamado... O objeto eu posso chamar do jeito que eu quiser. Eu prefiro chamar ele de STMT, que é a abreviação desse carinha que a gente está fazendo aqui, ó. Abreviação de statement, beleza? Esse elemento aqui, ó, prepared statement, é uma classe do Java. Se eu seguro o Ctrl e clico em cima dela, ó, percebam que ela me leva para o código. E isso daqui é uma classe Java, beleza? Ele não deixa nem eu alterar aqui, ó, porque é algo que a gente não pode alterar dentro do Java. Mas isso daqui é uma classe Java. Eu estou instanciando um objeto dessa classe aqui com o quê? Com a minha conexão com o banco de dados. E aí eu estou usando o método prepare statement dela, né, que é o preparo dessa minha query SQL aqui, ó, para verificar se realmente ela está pronta ou não para ser enviada para o banco de dados de acordo com essas informações aqui. Aí beleza, eu instanciei esse objeto chamado STMT e para ele eu vou passar o que? Eu vou passar aqui, ó, o setString, né, porque esse meu dado aqui, getNome, é do tipo string, e esse setString aqui está indo para o meu elemento 1 do meu ponto de interrogação. Meu primeiro ponto de interrogação vai receber o quê? Vai receber o autor.getNome. Meu elemento 2 vai receber o autor.getNascimento. Meu elemento 3 vai receber o autor.getNacionalidade, né? Para cada um desses carinhas aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou utilizando o statement, que é o preparo, e estou mandando para lá. Aí, se tudo isso daqui der certo, eu vou pegar aqui o meu preparo, né, o meu statement, e vou dar um ponto execute nele, para ele executar essa query aqui, e depois que ele executar isso, ele fecha a conexão com o banco. Aí ele vai tentar, né, ó, try, ele vai tentar fazer isso daqui. Se ele der certo, beleza. Se ele der errado, lança o erro, beleza? E aí aqui, turma, só uma coisa, ó, percebam o seguinte, que esse carinha aqui, ele fez o quê? Ele só tentou enviar para o banco de dados, né? Se ele deu certo, quem vai informar, quem vai exibir a informação de sucesso para mim, não é esse carinha aqui, ó, é o nosso próprio DAO aqui, tá vendo, ó? É o nosso próprio DAO aqui que está enviando, né, o cadastro realizado com sucesso aí para o nosso usuário. Ou, desculpa, o nosso DAO não, a nossa view. É a nossa própria view, né?
Como eu falei para vocês, eu pulei um passo aqui para poder dar o tempo de caber dentro da aula, tá? Que é o passo que eu pulei? Eu não deveria mandar isso daqui direto para DAO, eu deveria mandar ele para controller, a controller faz toda a validação e depois envia para DAO, beleza? Então a controller faz aí como se fosse o meio de campo, mas por conta do nosso tempo de aula, já estourei aí em 5 minutinhos, mas só para a gente finalizar essa parte. Galera, uma dica que eu dou para vocês, assistam de novo e pratiquem. Como eu falei para vocês, ó, eu fiz somente uma única classe, né? Ó, eu vou executar aqui o carinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu fiz somente uma única classe daquele projeto que eu mostrei para vocês como exemplo. Se eu clico aqui, ele abre a minha tela de cadastro. Aí se eu cadastro aqui alguma coisa, ó, colocar, sei lá, 1010 e aqui uma nacionalidade qualquer e dou um salvar, ó. Cadastro realizado com sucesso. Se eu for olhar no meu banco de dados, ele inseriu aqui para mim. Mas isso daqui é só um único elemento, né? Vocês têm aí, quantos elementos são que vocês têm? Vocês têm aí, ó. A gente só fez só para esse carinha aqui, autor. Vocês precisam fazer a mesma coisa para categoria, editora, cliente, livro, empréstimo e bibliotecário. Beleza? Essa daí a atividade para a próxima semana, galera. E não deixem virar uma bola de neve. Se tiver dificuldade, assiste o vídeo, me chama, dá um pause, fala, professor, não entendi o que você está falando ali em tal exemplo, para que vocês não fiquem para trás, entre aspas, tudo bem? Tudo bem, professor. Eu cheguei no meio da aula, professor. Essas imagens você vai disponibilizar pra gente? Eu não iria, eu ia Ou a deixar gente pode colocar vocês. qualquer imagem? Vocês podem, eu iria deixar vocês ficarem livres para vocês usarem as imagens que vocês quisessem. Ah, tá. Cadê, Beleza. cadê as minhas imagens aqui? Ah, aqui, ó. Se você, que eu falei para vocês, né, ó. Basicamente eu fui procurando no Google e fui baixando as imagens. A única coisa que eu fiz foi essa daqui, ó, que eu coloquei um fundo, né, em opaco, joguei essa mensagenzinha aqui, foi a única que eu fiz de fato. O restante eu fui pegando na internet mesmo. Aí vocês podem procurar as imagens que vocês quiserem, tudo bem? Tudo bem. Alguém quer fazer algum comentário, galera? Ficou corrido a aula hoje, né? Porque a gente já começou ela 9h30 praticamente. A única coisa que eu queria perguntar é referente àquele método close. Uhum. O que acontece se você não usar ele? Quebra alguma coisa? Não, Imagina? não. Sua aplicação, ela simplesmente não vai fechar conexão com o banco de dados. Minha tela ainda está compartilhada? Ah, não está mais compartilhada, né? Basicamente, aquele método close lá, ele vai fechar sua conexão com o banco. Se você não fechar a conexão com o banco, ele vai ficar ali consumindo recurso, né? Mas não quebrem nada. É só mesmo essa questão aí para que você também, entre aspas, né, não deixe vulnerável a sua conexão aberta e de repente que aqui é uma aplicação desktop, né? É mais difícil de alguém tentar acessar para hackear. Mas se de repente alguém tenta acessar e a conexão está aberta, ele pode mandar lá, não sei se vocês já ouviram falar em SQL inject, né? Que aí ele vai mandando Já. códigos SQLs lá para poder prejudicar o banco de vocês, se a conexão estiver em aberto, né? O ideal é você abre a conexão, usa a conexão e fecha ela na sequência, beleza? Entendeu? É uma questão de segurança e, de certa forma, também Performance, entre otimização. aspas. Isso também. Alguém mais quer comentar alguma coisa, turma? Bom, acho que de Pan vocês, entre aspas, não têm aí atividade, mas de Java, em relação ao que a gente viu, tem bastante coisa para vocês trabalharem, né? Lembrando, galera, que esse projetinho eu estou fazendo junto com vocês, mas depois, quando a gente finalizar ele, eu vou pedir para que vocês façam um sozinho, beleza? Então, vão praticando aqui para servir como base para vocês fazerem o próximo, que vai ser o para entrega. Tudo bem? E não esqueçam, né? Vai upando no GitHub, que acho que fica legalzinho vocês começarem a jogar os projetos de vocês lá,
para quem quiser de repente ganhar visibilidade, alguma coisa assim. Beleza? Professor, Oi. só mais um nível de curiosidade mesmo, Uhum. referente às ideias. Pelo menos à vista, assim, dá pra ver que o NetBeans ele tá bem à frente do Eclipse. Mas por que que o Eclipse ele é mais valorizado assim nas empresas? Porque o Eclipse, ele é desenvolvido pela IBM, né? E a IBM, em certos termos, ela é bem reconhecida. Mas, na verdade, eu acho que, assim, não tenho certeza, mas eu acho que é porque aqui a gente está trabalhando com uma aplicação desktop. Aí vocês perceberam que ficou bem, entre aspas, bonitinho a nossa aplicação desktop, né? O esboço final. Só que hoje em dia não se trabalha mais com Java. Assim, você até pode, né, criar uma aplicação desk para sistemas operacionais tanto em Linux como em Windows e tudo mais em Mac, né? Só que é mais voltado hoje em dia para aplicação web. Então, para aplicação web, você não precisa de interface gráfica, né? Você só coda ali e não precisa de interface gráfica. Então, acho que é mais por conta disso. Como você não tem a necessidade de interface gráfica, o Eclipse não vai diferir muito isso daí para você. Na parte de código, pode ser que você consiga mais algumas vantagens no Eclipse, de repente em relação a teclas de atalho, em relação a, a dicas, né, da IDE, mas o NetBeans eu acho ele bem completo, cara. Eu fiz um cursinho Java que eu falei para vocês no início do semestre, né? E era um curso oficial e tipo da Oracle e os caras usavam NetBeans. Então eu acho que vai mesmo de empresa para empresa. Mas realmente o Eclipse é muito mais visado no mercado, mas sinceramente não sei te dizer exatamente o porquê. Talvez seja por conta dessa questão de repente alguma tecla de atalho ou alguma coisa do gênero, ele ser melhor do que o NetBeans. Não entendi, é mais curiosidade mesmo, porque ele é, assim, bem mais completo que o Eclipse, né? O Eclipse você tem que baixar um monte de pacote se você quiser alguns É, recursos a mais. Tá? isso, exatamente. Hoje em dia também, no Java existe um carinha chamado Lambda. Ah, desculpa, Lambda não, é Maven. O Maven, ele é como se fosse um gerenciador de dependências do Java. E não sei se vocês já ouviram falar em NPM, Yarn, que é o gerenciador de dependências do JavaScript, né? E o Maven é o gerenciador de dependências do Java. Aí lá no Maven vocês conseguem colocar lá a dependência que você quer e automaticamente ele já baixa da internet. Então isso daí também é uma vantagem para o Eclipse, né? Você consegue também utilizar o Maven no NetBeans, mas ali no Eclipse, se você só coloca a dependência que você quer, ele já vai lá, já baixa e já instala automaticamente na sua IDE. Eu vou só encerrar aqui a Beleza. gravação para não ficar muito extensa. E. Professor, Oi. que você falou que o Java